Gente, vamos iniciar a nossa aula de geografia? Então, hoje nós iremos iniciar a unidade 3, que vai falar sobre mudanças no campo e na cidade. Acompanha comigo aí na página 80. Então, na página 80, nós temos aí uma imagem, não é? Vamos observar o que é que tem aí nessa imagem. Nós podemos observar que tem uma associação do bairro, tem prefeitura, tem serviços de hospital, de escola, né? Tem lojas, salão de beleza, algumas indústrias também, não é? Nessa outra página, nós temos aí alguns elementos do campo, né? Como, por exemplo, a plantação de café, tem os agricultores fazendo a colheita, tem a agroindústria ao lado da plantação, tem também o gado criado lá em confinamento. Mais acima, nós temos aí algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: que tecnologias utilizadas no campo estão destacadas na imagem? E na cidade? Então, gente, olha só. Com relação ao campo, nós podemos aí ver o uso de máquinas agrícolas, não é? Tem também alguns painéis de energia solar. Olha lá, tem 3 painéis. Em relação à cidade, nós podemos aí ver a grande especialização de serviços, né? Como indústrias, lojas de sapatos, escola, cabeleireiro, além dos diferentes meios de transporte. Nós temos ônibus, ônibus ecológico, tem trem e metrô, né? A segunda pergunta é assim: você considera importante o uso de novas tecnologias e equipamentos? Justifique. Gente, olha só, que é importante demais. Só que a gente tem que ver aí também a questão da substituição do trabalho manual, né? E, consequentemente, é o desemprego no campo, né? Bem como também as questões ambientais, como a maior exploração de recursos, né? Tem também, claro, a aceleração dos processos aí produtivos, que com certeza aumenta ainda mais a produção com o uso de novas técnicas. Na próxima página, nós temos aí o início do capítulo 1, que tem como tema novas tecnologias no campo. Reconhecendo as máquinas do campo. Vamos lá conhecer algumas máquinas que são utilizadas aí no campo, né? Que auxiliam o agricultor a melhorar ainda mais a sua produção. Então, o que é que você vai fazer aí? Você vai descobrir qual é a sombra a seguir, correspondente à cena de um agricultor e sua máquina agrícola. Depois que você encontrar qual é a cena que corresponde à sombra, né? Que corresponde a essa cena, você vai circular ela, tá bom? Mais abaixo nós temos uma perguntinha aí. Você sabe como as máquinas são utilizadas no espaço rural? Você sabe? Olha, gente, ela é utilizada na realização de diversas tarefas ou atividades em uma propriedade rural, como, por exemplo, no preparo da terra, no plantio e também na colheita. Ela é muito importante para o agricultor. Na página seguinte, nós temos aí máquinas e novas técnicas no espaço rural. Então, gente, vocês podem observar aí outras máquinas, né? Nós temos essa amarelinha aí, ela é a semeadeira em plantação de milho. Qual é a função dela? Da semeadeira é plantar as sementes em filas bem espaçadas. E essa outra aí é uma colheitadeira em plantação de soja. O que é que a colheitadeira ela faz? Ela colhe aí diferentes tipos de produtos agrícolas. Então, essas máquinas, elas são usadas principalmente nas médias e grandes propriedades agrícolas rurais, né? E facilitam com certeza o trabalho no campo, transformando o processo de plantio e colheita em operações rápidas
e eficientes, né? Elas substituem aí um grande número de trabalhadores. Isso aí, minha gente, é a mecanização do campo, tá? Na imagem a seguir, nós temos aí uma cooperativa agropecuária. Por que existe essas também? Gente, aí geralmente é quando os pequenos agricultores, eles se organizam, né, na forma de cooperativas, que se caracterizam pela parceria entre agricultores, compartilhando aí trabalho, equipamentos e rendimentos. O cooperativismo promove a compra de máquinas e equipamentos para atender várias famílias. Assim, um trator ele pode servir, né, a mais de uma propriedade rural, tá certo? Geralmente, nas pequenas propriedades rurais, onde se pratica a agricultura familiar, geralmente a mecanização é menor, né? Em várias tarefas agrícolas, o trabalhador ele utiliza instrumentos como o quê? Como a enxada, a foice, o arado, né? Puxado por animais. Arado é um instrumento aí para revolver o solo, preparando para o plantio. E nos outros casos, como nós vimos aí, onde os pequenos agricultores eles se organizam em forma de cooperativa, tá certo? Essas são algumas máquinas e novas técnicas no espaço rural. Só que além das máquinas que facilitam e agilizam o trabalho no campo, existem também técnicas agrícolas úteis para melhorar o solo e manter aí a sua fertilidade. A fertilidade, gente, como tem lá no glossário no livro de vocês, na página 84, é uma qualidade de fértil, né? Capacidade de gerar vida, de reproduzir. Então, uma terra fértil, ela é rica em minerais e outras características necessárias ao cultivo de plantas. Então, vamos conhecer algumas delas. Nós temos aí a drenagem, né? Que está representada aí nessa imagem. Drenagem é o quê? Uma técnica que permite o escoamento ou a remoção da água em excesso do solo. Ela permite aí, se chover forte, chover muito, então essa drenagem ela permite que a água seja escoada para que não fique alagada e não perca toda a plantação. Nessa próxima imagem, nós temos aí a irrigação, que é outra técnica agrícola, né, para melhorar aí o solo. A irrigação é uma técnica utilizada para umedecer a terra por meio de recursos artificiais. Eles não ficam esperando só pela chuva, né? Então, eles utilizam aí a técnica da irrigação para se tenha um bom cultivo. Nessa próxima imagem, nós temos aí a adubação, que é uma técnica que consiste em enriquecer o solo pobre de nutrientes para torná-lo ainda mais fértil, né? E de que é feito essa técnica? O adubo, ele pode ser orgânico, que é com cascas de frutas, restos de alimentos, folhas ou esterco. Ou químico, né? São fertilizantes aí produzidos nas indústrias. Essas inovações tecnológicas, elas foram aplicadas nas atividades do campo e possibilitaram um aumento da produtividade. Aí nós estamos vendo a imagem da vacinação de rebanho bovino. Na pecuária também, né? Para tornar aí o rebanho mais produtivo, aplicam-se vacinas e o gado ele é alimentado com ração enriquecida. Só que, gente, não são todos os produtores rurais que têm acesso a técnicas, né, que possibilitam aí o aumento da produção. Em geral, só os grandes proprietários ou os grandes empresários rurais, eles sim, eles podem pagar por esses produtos e serviços. Na página seguinte, nós temos aí conhecendo um pouco mais sobre a hidroponia. Quem já ouviu falar sobre essa palavra aí? Então, vamos conhecer o que é hidroponia e vamos conhecer também
os prós e os contras desse tipo de cultivo. Então, geralmente, a gente sabe que uma fruta, uma verdura, né? Elas são plantadas na terra, né? Mas nem sempre. Existem outras formas de cultivo. E uma das que vem ganhando destaque é justamente a hidroponia. É essa que vocês estão vendo aí. É quando as plantas não crescem fixadas ao solo, e sim na água. Pois é, gente, isso é uma nova forma, né? Nesse caso, os nutrientes de que elas necessitam para se desenvolver são dissolvidos aí na água que passa por suas raízes. Gente, esse processo de hidroponia apresenta várias vantagens, né, em relação às formas de cultivo tradicionais, como crescimento mais rápido, maior produtividade, aumento da proteção contra doenças, pragas e insetos nas plantas, uma economia de água também de até 70% em comparação à agricultura tradicional. Só que, mas o maior atrativo do sistema hidropônico é a isenção de resíduos agrotóxicos, ou seja, isenção é a desobrigação, né? E o agrotóxico é justamente a substância química utilizada na agricultura para combater pragas e insetos. Seu uso excessivo, nós já sabemos, nós já falamos sobre isso, eles podem causar danos às pessoas e ao ambiente, né? Então, ao utilizar a hidroponia, o agricultor ele também evita a degradação dos solos e a agressão ao ambiente, além aí de economizar, pois reduz o uso de produtos químicos. Dentre as desvantagens está o alto custo inicial desse processo, né? Então, existe aí o custo inicial desse processo, ele é bem alto, né? E também tem que ter uma pessoa, um profissional que domine aí essa técnica. Então, para entender e fixar melhor, nós temos aí umas perguntinhas aqui embaixo, ó. Qual é a diferença entre hidroponia e a agricultura tradicional? Gente, olha só, na hidroponia, as plantas, como nós vimos aí, elas são cultivadas na água, né? E na agricultura tradicional são cultivadas aonde? Na terra. A outra pergunta, você considera a hidroponia uma técnica vantajosa para o cultivo de alimentos? Justifique sua resposta. Gente, olha só, ela poderá ser vantajosa devido ao crescimento mais rápido, à maior produtividade, ao aumento da proteção contra doenças, pragas e insetos, né, nas plantas. Tem aí também a economia de água, o alto custo inicial da técnica, que tem esse processo de desvantagem, né? Então, para encerrar a nossa aula de geografia hoje, vocês têm aí uma imagem que está na página 86, né? Nós temos aí a representação do espaço. Essa imagem de cima é uma fotografia aérea, né? Lá de Jaguariúna, em São Paulo. E a imagem de baixo é uma planta. Isso mesmo, é a planta dessa fotografia aérea. Preste atenção, o que é que vocês vão fazer? Você vai relacionar os elementos da fotografia aérea retratados aí na planta. Ou seja, compare esses elementos da fotografia e os da planta da área rural. Verifique a forma de representação, a posição, o tamanho dos elementos representados, tá? Os traços, as cores utilizadas, né? Os símbolos, nós temos aí, olha, vários símbolos na planta. Nós temos um caminho, né? Nós temos uma estrada, nós temos uma gota de água que está representando aí a água, né? Nós temos uma casa, desenho de uma casa, desenho de plantas, desenho de estradas. Pois é. Olha só, a partir dessa análise que você fez agora, dessa comparação, você vai responder com base na leitura da imagem
Que tipo de atividade destaca-se nessa propriedade rural? Qual é o tipo da atividade aí que se destaca? É uma agricultura, é uma pecuária, é o quê? Como foram representados na planta os elementos da fotografia? Como foram representados? Eu acabei de dizer, né? Conversar com vocês. Foi representado aí com cores, com traços, com desenhos. Desenhos de quê? De casa, de estrada, de planta, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai responder essas duas questões e vai desenhar essa planta aí em uma folha. Desenha, gente, bem no capricho. Pinta, é, e depois você vai recortar e colar no seu caderno, tá bom? Não esquece de colocar o cabeçalho e a disciplina, tudo direitinho. Desenha em uma folha avulsa, em uma folha branca de ofício, a planta da fotografia aérea que está aí representada na página 86. Desenha e depois cola no seu caderno de geografia. Uma ótima atividade para você, minha gente.